Olá! As facilidades que vieram por conta da era digital trouxeram melhorias às rotinas judiciais. Não resta dúvida, mas trouxeram também a adoção de longas petições e sentenças, principalmente a partir das conhecidas ferramentas do tipo recorta e cola. Como consequência, maior dificuldade na análise, o que prejudica a celeridade processual. Para superar o problema, surgiu no Rio Grande do Sul o projeto Petição 10, Sentença 10, que chegou ao estado de Mato Grosso do Sul pelas mãos do juiz Aloísio Pereira dos Santos, convidado do mérito da questão de hoje. Magistrado, como eram as petições e sentenças antes dessa era tecnológica? Então, é uma questão até cultural. No Brasil, as petições sempre foram longas e cada vez maiores, sem objetividade. E então isso foi se criando um sistema, uma forma, que cada parte, tanto o autor como o réu, procuram escrever mais, cada vez mais. Então, eram dessa forma. Por que o senhor acredita que existiam essas petições longas, né? Por que tanto texto? Por que a necessidade disso? O que existia na cabeça das pessoas para pensar dessa forma? Então, o operador do direito, na verdade, ele imagina que quanto mais escreve, mais convence o magistrado. Então, existe esse senso, né, comum. Então, um advogado escreve, por exemplo, 50 páginas, às vezes totalmente desnecessário para aquela postulação dele, e o outro advogado fica até meio tolhido, meio acanhado, de escrever 5 páginas, por exemplo. Ele acha que não há aí um enfrentamento. De um lado, o autor escreve 50 páginas, vem a defesa escreve 5 páginas. Então, acha, às vezes até o cliente pode pensar que ele não está sendo bem defendido. Então, que são duas ideias totalmente erradas. É possível o advogado, o promotor, nas suas manifestações, escrever de forma sucinta, com qualidade, e qualidade não é quantidade, de forma a passar ao magistrado o que realmente está querendo. Inclusive é muito mais fácil para o juiz entender o que aquele cidadão está postulando do que escrever 50 páginas, 100 páginas e há casos de 200 páginas. Imagina só a insanidade. É como se no imaginário forense fosse assim: quem escreve pouco não tem conhecimento jurídico. Seria isso? Sim, esse é o senso que as pessoas acham, acreditam e imaginam, que é uma visão totalmente deturpada das postulações jurídicas que devem ocorrer nas demandas do fórum. Então, o que propõe o projeto Petição 10, Sentença 10? Na verdade, esse projeto ele surgiu no Rio Grande do Sul, né? Tendo como idealizador então o juiz Carlos Eduardo Ricchini. Hoje ele é desembargador. Isso foi em 2011. E ele sempre vivenciou essa realidade que nós acabamos de comentar. Então a proposta, o projeto dele, e que o tribunal aqui, e eu na época, como diretor do fórum, trouxe esse projeto para o Judiciário do Mato Grosso do Sul. Então a proposta é que as petições, as manifestações sejam breves, objetivas, para que o magistrado possa apreciar melhor aquele pedido, sem aquelas petições enfadonhas, cansativas. E como que o senhor, como que o magistrado conheceu essa ideia? Porque o senhor acabou de dizer que nasceu no Rio Grande do Sul, né? Como que o senhor teve contato com essa ideia?
Como eu falei, a gente como diretor do fórum, a gente procura sempre criar algo ou copiar algo que seja importante para o nosso estado. E aí acabei descobrindo que lá no Rio Grande do Sul tinha esse projeto e ele já tinha se estendido para São Paulo, outros tribunais do país, e com muito êxito. E aí eu entrei em contato com o idealizador, hoje desembargador Carlos Eduardo Requinite, e ele me explicou certinho como funciona, enfim, deu todas as coordenadas. E achei muito interessante. Apresentei ao então presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Maria Loss, ele achou também muito importante e trouxe para o nosso estado, implantado em 2016. E qual é o público da proposta, magistrado? O público são todos os operadores do direito, até mesmo ao magistrado. Não tem sentido nenhum o magistrado se alongar nas suas considerações, sem necessidade. Então, tanto que o nome chama Petição 10, que é direcionada às partes, aí envolve os operadores do direito são os advogados, os promotores, os procuradores, os defensores públicos, enfim, quem postula em juízo. E também direcionado ao magistrado, para que todos, dentro do possível, escrevam até pelo menos até 10 páginas, que é muito suficiente para transmitir a ideia do que se está pedindo. Então, o 10 do nome é justamente por isso, né? O número Exato. de páginas suficientes. Exatamente, E o que é preciso para aderir ao projeto? Pois é, o tribunal tem o ícone, né? Eu não sei se é a palavra certa, mas tem estampado ali na página principal do TJ, lá está escrito projeto petição 10, sentença 10. Então, o interessado acessa, vê todo o sistema ali, como é que funciona, tem até os modelos, tem as orientações, tem até um selo que a pessoa pode copiar, colocar na petição, e esse selo já está consagrado, que é o selo de qualidade, porque escrever de forma qualificada não é fácil, é difícil, então é um selo de qualidade. E aí o advogado, ou melhor, as partes, né, os operadores do direito, numa dimensão maior, acabam se ajustando dentro daqueles paradigmas e faz as suas manifestações. E afinal, o senhor já colocou aqui o que seria ideal, né, no número de páginas, mas o que é suficiente na redação de uma petição? Olha, tudo passa também pela complexidade da causa. Tem causas que às vezes exigem um pouco mais de alongamento, uma explicação melhor. Mas tem a grande maioria das causas, que são triviais inclusive, não há necessidade da parte escrever muito, né? O que é necessário é que relate o fato, exponha os motivos, os fundamentos jurídicos e faça um pedido ao magistrado. A petição, ela tendo esses requisitos, é o suficiente para a parte obter uma boa apreciação do seu pedido. A seguir, você fica sabendo qual o impacto do Petição 10, Sentença 10 no meio ambiente. O mérito da questão volta daqui a pouco. Hoje vamos falar de alguns dos serviços prestados pelo Poder Judiciário aqui no Sijus. Aqui podem ser propostas ações que questionam irregularidades nos serviços de água, energia elétrica e telefonia. Inclusive, se as ações tiverem valor inferior a R$ 22.000,
podem ser propostas sem a necessidade de contratação de advogado. Basta o comparecimento no setor de atendimento aqui do Sijus, com documentos pessoais e boletos que são irregulares. O Mérito da Questão está de volta e o tema de hoje é um projeto que propõe objetividade nas sentenças. Magistrado, com petição 10, sentença 10, também foi possível colaborar com o meio ambiente? E de que forma isso foi possível? Quando surgiu esse projeto, como eu disse, foi em 2011. Então, a tecnologia ainda caminhava, estava nos seus primórdios, no seu nascedouro. E esse projeto, ele visou também questão de economia de papel. Então, como todos sabem, até então era tudo por impressão, as petições, as manifestações, a sentença e tudo mais. E com essa economia decorrente dessa ideia do projeto, obviamente economiza papel. Economizando papel, economiza também o meio ambiente. Então, tanto que o projeto ele tem a tal da sustentabilidade no tocante ao meio ambiente. Agora, obviamente, de lá para cá, desencadeou-se de forma muito significativa a tecnologia. Então, hoje é tudo eletrônico. Então, em princípio, não se usa tanta impressão, tanto papel, mas se usa ainda bastante, né? Você pode chegar em qualquer repartição pública, a gente vê o quanto se gasta ainda, escritórios de advogado, enfim, todos os setores ligados ao direito e demais segmentos da sociedade, o número de resmas de papel sulfite ainda é grande. Então, esse projeto ainda tem esse viés de economizar papel para que nós protegemos o meio ambiente. É mais um ganho aí, né? Mais um ganho. Além do tempo de trabalho, né? Uhum. Existe um selo do projeto, o senhor já falou sobre esse selo no primeiro bloco. Eu queria que o senhor discorresse um pouco mais sobre ele. Como que ele funciona? Correto. Esse selo, ele funciona da seguinte forma. É um emblema verde, escrito petição 10, sentença 10. E o verde está relacionado ao meio ambiente. Uhum. O petição 10 e sentença 10 remete o operador do direito a escrever dentro dessas balizas, que são 10 páginas. E se encontra na página do Tribunal de Justiça, é de fácil acesso, né? Ali estampado na primeira página. O operador do direito acessa e consegue não só ler sobre o projeto, como também copiar aquele selo para inserir na petição dele. E o detalhe é que chama a atenção do leitor, principalmente do magistrado, que aquela petição ela está selada com qualidade de redação. Exatamente sobre isso que eu queria falar agora, magistrado. Ali no portal do Tribunal de Justiça, então, o magistrado já falou que tem o petição 10, sentença 10, lá tem o selo e lá também tem um modelo disponibilizado sobre petições, é isso? Correto, tem sim. Esse modelo o tribunal disponibiliza para as partes e aí é só seguir ali as orientações que a pessoa se adequa a essa nova visão de postulação, de redação, que cada vez mais está a exigir do Poder Judiciário, porque se você pensar bem, Fernanda, cada magistrado, vamos pegar de Campo Grande, por exemplo,
das varas cíveis, onde há um acervo maior, tem 3.000 processos, às vezes até mais. Então, se a parte se dá ao bel prazer, aproveitando da tecnologia disponível, e começar a inserir naquela petição a argumentação de fulano, de Beltrano, que bastaria citar ali no rodapé a página, o autor. Não, eles fazem questão de lançar todo aquele raciocínio do jurista. Então, se cada parte se dá o bel prazer de escrever aí 50, 100 páginas, imagina só a dificuldade do magistrado nesse grande acervo de processos que ele tem que ler. Né? Ele tem que ler toda aquela petição, que seja 100 páginas. E aí, e o pior de tudo que às vezes é totalmente desnecessário, porque o direito o juiz sabe. A doutrina que ele coloca ali, o juiz sabe. A jurisprudência também o juiz sabe ou tem que saber. É um dever. Então, a não ser um caso específico, uma novidade de momento, que se justifica um acréscimo a mais. Né? Fora isso aí, é possível se ajustar dentro daquelas 10 páginas tranquilamente. E o Petição 10, Sentença 10, o senhor já colocou aqui que ele existe desde 2011 no Rio Grande do Sul, desde 2016 aqui em Mato Grosso do Sul. Mas como que essa nova sistemática, né, trazida por meio desse projeto, foi trabalhada junto aos advogados, promotores, defensores públicos e procuradores? Na implantação, houve, por parte do tribunal, uma convite, né? Então chamou a OAB, o representante do Ministério Público, Defensoria Pública. Houve a participação de todos os segmentos do direito, principalmente os universitários. Então, todas as faculdades se fizeram presentes aqui, com alunos, inclusive. E os professores, eu lembro que alguns deles me disseram que iam implantar nas universidades, e aí que está a grande importância do projeto, mudança de cultura, para que o aluno ali, ele já nasce com a ideia desse projeto, da economia, ser sucinto, ser objetivo, ser prático. Então, quando ele vem para o mundo da postulação, o mundo jurídico mesmo, passa a ser advogado, enfim, ele já está com aquela ideia implantada desde a faculdade. E isso aí é uma semente de grande importância para a gente romper com essa cultura do escrever muito, né? É importante colocar isso, magistrado, até porque vale lembrar que o projeto, o Petição 10, Sentença 10, ele é de adesão voluntária, né? Correto. Nada é imposto, nada é obrigatório, porque tudo passa pela conscientização. Infelizmente, no meu modo de ver, no Brasil ainda não se implantou, não se editou uma lei ou algum normativo proibindo escrever além de 10 páginas. Infelizmente, porque se fosse obrigatório, com certeza, nesse período todo, já teríamos se ajustado nesse limite de páginas e a questão já estava resolvida. Mas como depende de conscientização, não é obrigatório, vai da forma de cada um pensar. Mas, por exemplo, eu fiz uma tese para mestrado e outras teses também, todas têm limites de caracteres, nem é páginas, tantos caracteres, tantas páginas. Se quiser,
apresentar o projeto. Agora, para fazer um requerimento no fórum, não tem essa obrigatoriedade. Daí descamba para essa... na verdade, isso descamba para a morosidade da justiça também, que é tão falada, tão cobrada de nós, judiciário, quando na verdade as próprias partes, às vezes até inconscientemente, elas estão contribuindo para essa morosidade da justiça, escrevendo muito. Bem, aqui em Mato Grosso do Sul, já falamos, o projeto foi lançado em 2016 e estou colocando essa data novamente, para o senhor me dizer quais os resultados que têm sido alcançados desde então. O que eu tenho percebido é uma evolução muito tênue ainda. Eu esperava que fosse mais, mas exatamente por conta daquilo que nós falamos. Como não é obrigatório, vai depender da consciência de cada um. E a consciência, ela só se vai se aperfeiçoando com o trabalho, como aqui está se fazendo, resgatando esse assunto, né? Mas a gente pode contabilizar muito, porque a nível de estados no Brasil, eu acredito que todos os estados já adotou esse projeto. Eu tenho visto, acompanhado na internet, muitos advogados perguntam ainda, não obstante o tempo que já passou, e aí, doutora Luísa, aquele projeto, petição 10, olha, eu estou tentando acompanhar, estou tentando seguir, olha, eu escrevia 40 páginas, hoje estou conseguindo fazer em 20, já está bom, já é efeito do projeto, não chegou nas 10 páginas, mas eu já posso contabilizar como positivo. Eu, por exemplo, nas minhas sentenças, tenho o selo de qualidade, que é objetiva. É uma consciência, né? Tem que gerar isso, né? E tem escritórios que adotou também, escritórios famosos em Campo Grande. E o que é possível fazer nesse momento, né? A gente tem aí passados 6 anos, né? Para avançar, o que é possível fazer para avançar, então, além dessa conscientização? É sempre estar levantando essa questão, com palestras, principalmente perante os universitários, acompanhar se as universidades estão dando essa devida atenção nas disciplinas, né? Tudo isso aí faz com que as coisas acabam se encaixando e atingindo o objetivo do projeto. Então são campanhas mesmo, como existe, por exemplo, campanha da violência doméstica. Vamos fazer uma comparação. Uma campanha intensa, maciça, e que hoje despertou o consciente popular dessa qualidade de vida dentro da casa, no ambiente familiar. Então, no tocante ao projeto, eu acredito que há necessidade de campanhas maciças pelos tribunais, a nível de Brasil, para que isso consiga evoluir mais e melhor ainda, uma lei delimitando essa questão. Além dessa concepção legal, pelo que eu entendi, tem que agir ali ainda onde não há vício, né, magistrado? Que não tem pessoas que não participaram ainda desse processo de fazer petições longas, sentenças longas, que são os universitários, né? Quem está começando. Correto, eles aprendem com os exemplos dos mais antigos. Então ele vê uma petição lá, com tantas páginas, obviamente ele vai ter que, na ideia dele, para fazer uma boa defesa, tem que ser um pouco mais de páginas. E aí, se tiver um outro réu lá, mais ainda. E se o juiz entrar nessa pilha, para dizer que ele vai resolver o problema, ele vai escrever muito mais ainda. Aí não vira. Porque aquilo que nós falamos, escrever pouco
traz a ideia que sabe pouco, não tem muito conhecimento jurídico, que não está fazendo uma conscientização, um enfrentamento correto, que é uma visão totalmente deturpada dentro do mundo jurídico. Vamos aproveitar esse espaço aqui, então, no mérito da questão, já que a conscientização é tão importante, magistrado. Eu gostaria que o senhor fizesse uma defesa do Petição 10, Sentença 10, para as pessoas que estão assistindo esse programa, né? De que forma que o senhor defenderia esse projeto? Bom, eu defendo ele até porque trouxe para o estado do Mato Grosso do Sul, né? Porque achei uma ideia muito interessante. Eu defendo porque a qualidade da redação ela é muito importante, não só no segmento jurídico, como em qualquer outro segmento da sociedade, no jornalismo, enfim, né? É até difícil aqui mensurar a importância de se saber escrever de forma reduzida, objetiva, não ser prolixo, não ficar repetindo o que já disse, porque isso só leva à morosidade do judiciário, contribui significativamente, contribui para que o magistrado produza menos e se torna um trabalho do juiz, que ele tem a obrigação de fazer aquela leitura, enfadonho, cansativo, que não há necessidade. Obrigada, magistrado, pela sua participação no mérito da questão de hoje. Obrigado igualmente, e que outras iniciativas dessas venham a contribuir para que o projeto continue, ainda que de forma lenta, a atingir o seu verdadeiro objetivo. O mérito da questão é uma produção do Tribunal de Justiça em parceria com o Legislativo Estadual e apresenta a cada programa serviços, ações e projetos do Judiciário e ainda como o trabalho da Justiça tem operado em defesa da cidadania. As edições anteriores do Mérito da Questão estão à disposição nos canais do TJMS e da Alemes no YouTube. Até a próxima!